Gravando, Vivian. Olá a todos, sejam bem-vindos à troca entre docentes, né? O 10º encontro, o 10º TED, promovido pela Comissão de Apoio e Desenvolvimento Docente do curso de Medicina da UFRJ Macaé. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Vivian Souza, professora do curso, professora de Anatomia. E hoje nós vamos ter aqui a apresentação da professora Uliana Pontes. Eu quero agradecer o convite, né, da comissão para participar desse momento aqui, fazendo essa mediação. E quero convidar a professora Uliana Pontes, que é fonoaudióloga, é mestre em saúde coletiva, doutora em ensino, gestão e difusão de biociências, é professora, né, adjunta do curso de saúde coletiva, do curso de medicina da UFRJ Macaé, aí já há alguns anos, né, mas as primeiras aí do curso, pioneira. Então, ela vai falar hoje um pouquinho para a gente sobre a avaliação interna do curso de medicina por seu corpo social, resultados e perspectivas. Então, nós vamos ouvir a professora Uliana. Quem quiser pode, por favor, deixando as suas perguntas, que ao final a gente vai discutir. Bem-vinda, professora Uliana. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma grande felicidade estar aqui novamente na troca entre docentes. E essa iniciativa do curso de fazer esses encontros periódicos de capacitação, atualização, para nós docentes é muito importante. Então, eu agradeço o convite, né? É uma felicidade também estar aqui com vocês, revendo ainda aqui na tela colegas tão diletos, pessoas que estão super envolvidas com o nosso curso. Conforme você falou, Vivian, eu sou pioneira, né? Sou professora do curso de medicina desde a primeira turma, né? Desde a turma lá de 2009. E esse processo de avaliação sobre o qual a gente vai falar hoje, esse histórico, essas perspectivas, ela tem um pouquinho assim a ver com um pouco dessa experiência, dessa trajetória que eu tenho, tanto por conhecer o curso desde o início, como também trazendo da minha experiência no campo da saúde coletiva, que a gente acaba desenvolvendo bastante nessa área, e na minha prática acadêmica e profissional, eu tive a oportunidade de desenvolver ferramentas e estratégias de avaliação e de estabelecimento de diálogos, que foi essa a proposta a ser desenvolvida nessa primeira avaliação pelo corpo social que vai ser apresentada hoje aqui. O curso de medicina ele já passou por diversas avaliações, tanto externas como do MEC, quanto de projetos menores, como na participação dele do PET Saúde, quanto as avaliações que os docentes fazem por iniciativa própria, e que também é uma exigência do próprio MEC das disciplinas. Mas hoje eu vou falar da primeira experiência que nós tivemos e que não foi feita para ser única, pelo contrário, pioneira para que a gente crie uma regularidade, de uma avaliação interna do curso de medicina que buscou envolver todo o seu corpo social, ou seja, docentes, técnicos e estudantes. Então, eu vou já compartilhar a tela com vocês para falar um pouquinho desse histórico e tentar rememorar, trazer alguns aspectos que são importantes para a gente discutir os rumos do nosso curso, outras oportunidades de avaliação que a gente pode vir a ter. Vou compartilhar aqui só um instantinho. Vocês estão vendo? A tela está compartilhada. Vocês conseguem ver? Sim, vemos sim. Ótimo. Então, bem, já me apresentei, né, Uliana Pontes, já falei que a gente vai falar hoje sobre a avaliação interna do curso de medicina pelo seu corpo social e falar um pouco dos resultados que nós obtivemos nessa primeira experiência e as perspectivas, né? Então, eu vou começar fazendo um pequeno resgate histórico. Em 2017, na época da gestão do professor Irnac, como coordenador do curso, eu fui convidada por ele a fazer um processo de avaliação sistematizada do curso.
E desde a primeira conversa que ele trouxe, foi a perspectiva, a proposta era de envolver os três principais agentes do nosso corpo social, né, que são os professores, os técnicos e os estudantes, que pudessem trabalhar numa mesma ferramenta para que nós conseguíssemos ter um panorama uma análise situacional do curso de medicina. Então, eu comecei os trabalhos, e a coordenação, desde o início, trouxe a proposta de que fossem avaliados as 4 dimensões, né, as práticas de ensino e avaliação, ou seja, grosso modo, as disciplinas, se as disciplinas estavam funcionando bem, se elas tinham recursos adequados, a organização e os recursos, tanto humanos quanto físicos, estrutura, questões de trâmites burocráticos, administrativa, comunicação, as atividades de pesquisa e extensão e também as atividades desportivas, culturais e artísticas ligadas ao curso, e as dimensões humanas, né, as relações interpessoais, questões éticas que permeiam a organização do curso de medicina. Então, buscou-se desde o início, nessa avaliação, um olhar abrangente sobre essas diferentes dimensões. A partir dessa primeira conversa que a gente identificou essas dimensões, eu elaborei um questionário piloto que tentava contemplar essas diferentes dimensões, né? Então, nós tínhamos como objetivos para essa ferramenta avaliar diferentes dimensões, então a gente tinha que contemplar quais seriam as maneiras mais eficazes de abordar diferentes temas, né? Identificar os pontos críticos do curso. Então, não dava para tentar enfocar em nada muito específico, porque a gente precisava realmente traçar um situacional. Como que está a situação do curso hoje? O que é um ponto crítico? Né? O que é um ponto crítico para o estudante? O que é para os técnicos? Então, a gente tentava fazer isso, envolver todo o corpo social, e aí envolver não só no processo de responder o questionário, mas também na elaboração desse material, e criar, a partir daí, uma cultura de avaliação continuada. Então, que não fosse uma avaliação esporádica, mas sim criar uma cultura de avaliação continuada, que esses resultados pudessem fomentar novas ações e fomentar outras ações de avaliação, dessa vez com um diagnóstico mais preciso dos problemas, dos obstáculos que nós temos. Então, a partir disso, os métodos que foram utilizados foi uma construção coletiva, começou com um questionário piloto, como eu falei, que eu desenhei esse questionário, né? E esse questionário ele foi validado e discutido em várias instâncias do curso. Então, ele passou pela Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico, passou pelo colegiado do curso, passou pelo NDE. Lembrando que, tirando o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, esses dois órgãos colegiados aqui, a COA e o colegiado do curso, têm a representação também de estudantes. A gente fez testagens piloto, convidamos algumas pessoas a responder e dar opinião para validar o instrumento. Então, esse instrumento ele foi construído a muitas mãos. Então, apesar de ter essa estrutura basal que eu desenhei, ele não saiu da visão de uma única pessoa sobre esse processo, né? E além dessa validação coletiva, ele traz elementos dos parâmetros que o MEC preconiza para avaliação dos cursos de medicina, instrumentos que são utilizados em outros cursos de medicina pelo país. Então, realmente buscou-se fazer uma ferramenta de avaliação que tentasse, da melhor maneira possível, atender às nossas peculiaridades. Nós somos um curso novo, nós somos um curso relativamente pequeno com relação ao número de alunos, número de turmas, número de pessoas envolvidas. Nosso corpo social ainda comparado com outros cursos que têm, por turma, 100 alunos. Então, nós somos um curso pequeno. Então, adequar a essa realidade e tentar ser abrangente, sabendo que não seríamos exaustivos, né? E o questionário, buscou-se o anonimato, né, e garantir também que fosse respondido apenas por pessoas que realmente fossem participantes do curso. Então, nós envolvemos a TIC, de Tecnologia da Informação da UFRJ Macaé, do campus UFRJ Macaé, para criar essa ferramenta dentro da intranet, dentro da rede interna da UFRJ. Então, para a pessoa responder esse questionário, ela tinha que se logar na rede, então isso garantia ter o vínculo com a universidade, mas ao mesmo tempo o anonimato. E vocês estão me perguntando, mas se logava, não era identificado? Não. A TIC garantiu mecanismos que, quando a gente recebia o questionário, a única coisa que a gente sabia era se aquele questionário foi respondido por um técnico,
por um estudante ou por um docente, porque isso fazia parte das perguntas. Então, a primeira pergunta que a pessoa fazia era se identificar, e a partir daí que havia essa separação. E isso foi buscado com bastante rigor, justamente para que as pessoas se sentissem confortáveis para responder as perguntas sem nenhum tipo de constrangimento ou de sabor que pudesse ser vindo dessa questão de fazer a avaliação. E na etapa seguinte, nós fizemos a aplicação do questionário e análise dos dados e a divulgação dos resultados, que foi um compilado dos resultados encaminhado para a coordenação do curso. O questionário ele foi dividido em 2 módulos. Um módulo de aspectos gerais, que falavam sobre questões de organização, administração, recursos de espaço físico, dentre outros, né, de aspectos de relações interpessoais que envolviam percepção por exemplo, de caso de racismo, de discriminação, qualquer tipo de comportamento antiético e tal, competitividade tóxica. Então, a gente tentou abranger vários aspectos que foram elencados também nessas conversas que nós tivemos nesse período de validação, e um módulo de disciplinas que versava sobre questões como avaliação, os métodos de avaliação, a didática dos professores, a disponibilidade dos professores. E lembrando que as mesmas perguntas, as mesmas questões, elas foram apresentadas pelos 3 membros do corpo social. Então, para que a gente pudesse até ter uma perspectiva, porque, às vezes, me colocando assim, eu como professora, às vezes eu preparo um material para a aula, faço uma avaliação, e eu penso que aquilo está super adequado, vai responder aos objetivos pedagógicos que eu tenho com aquela atividade. E é a turma que vai me dizer isso, né? Então, que vai dizer, poxa, professora, essa prova foi muito extensa, foi muito cansativa, então, será que a gente pode pensar uma outra forma de avaliação? Então, é importante ter esse confronto dessas perspectivas, justamente para que a gente busque fazer um trabalho mais resolutivo, um trabalho que faça sentido para todas as pessoas envolvidas, né? E nós tivemos também alguns desafios nessas etapas, e talvez as principais delas foram a questão do timing e a questão da adesão. E vocês vão ver mais adiante que, apesar de nós termos a época, eu estimo aí mais de 300 alunos, né? E um corpo de cerca de 60 professores, mais ou menos. O corpo técnico específico da medicina, ele é um pouco menor, né? Porque a gente tem, salvo o melhor juízo, atualmente 2 técnicos que são ligados diretamente ao curso de medicina, que são 2 profissionais médicos. E temos os profissionais, por exemplo, do RH, que é do corpo técnico, da secretaria administrativa, da coordenação acadêmica e tal, que também são profissionais do corpo técnico, mas que não fazem um trabalho específico só para a medicina, faz o trabalho para o campus, para os cursos em geral. Então, isso também é uma questão assim para a gente pensar para os próximos, mas isso eu vou falar mais adiante. Então, a gente tinha a questão assim, de como envolver esses diversos atores sociais, né, para participar tanto da elaboração quanto de responder o questionário, e também um timing, porque no mundo acadêmico a gente sabe que existem 2 calendários, né? O calendário acadêmico e o calendário real. Hoje nós estamos dia 15 de abril de 2021. Na UFRJ nós estamos ainda em 2022, no meio do segundo período do ano passado, Então, na hora de pensar em aplicação desse questionário, a gente teve esses cuidados, assim, de não aplicar muito no início do período, porque as pessoas ainda estão dispersas, não aplicar muito no final do período, porque está todo mundo cansado com prova, não concorrer com eventos como a Semana de Integração Acadêmica, e aí teve mudança de direção do curso, aí tem outras questões que demandam a atenção das pessoas, eleição de direção de campus, então, ter todo esse cuidado para tentar oferecer essa oportunidade de avaliação em um momento em que as pessoas vão conseguir realmente parar, respirar, pensar e dar uma resposta bem refletida a respeito do curso. E o formato do questionário, ele abordou 3 grandes aspectos, conforme eu já mencionei. Aspectos organizacionais e estruturais, né? E aí foi utilizada a escala de Likert, que buscou abordar algumas questões didático-pedagógicas. A escala de Likert é aquela que fala assim, você dá uma sentença, por exemplo,
Uma das sentenças que tinha era: existe competitividade nociva entre os estudantes? Então, essa era uma das perguntas, né? Então, a pessoa pode responder de discordo totalmente até concordo totalmente. Então, tinha afirmativas que traziam sentenças de ideias mais positivas e outras de ideias mais negativas, né? E eram apresentados para as pessoas responder dentro da escala de Likert, né? Escala de satisfação para avaliar aspectos organizacionais e estruturais, como, por exemplo, espaço físico para as aulas práticas. Você considera, numa escala de ruim a excelente, como você considera? Disponibilidade de material na biblioteca para estudo, de ruim a excelente, como você considera? E lembrando, os mesmos itens apresentados para técnicos, docentes e estudantes, né? O módulo de avaliação de disciplinas, a gente fez, até para preservar a questão do anonimato, a gente utilizou a seguinte estratégia. Criamos módulos específicos que juntavam algumas disciplinas com afinidades. Então, por exemplo, tinha um módulo de saúde da comunidade, que era para avaliar saúde da comunidade 1, 2 e 3. Tinha um módulo de biologia para a saúde, que avaliava biologia para a saúde 1, 2 e 3, e, salvo engano, a propedêutica também estava nesse módulo. Tinha o módulo de saúde do adulto, que analisava a saúde do adulto 1, 2, 3 e 4. Então, a pessoa que ia responder sabia que estava se reportando aquela disciplina, aquele conjunto de disciplinas, né? E por que isso foi importante de ser feito? Primeiro, o curso tem 12 anos de duração. 12 anos não, perdão, 12 períodos de duração. Se nós tentássemos colocar disciplina por disciplina, primeiro que ficaria muito exaustivo. Segundo, as disciplinas formando, elas formam um bloco que conversa entre si para fazer com que esse processo de aprendizagem ele faça uma lógica na formação acadêmica, profissional e humana dos nossos estudantes. Portanto, não adianta ter, por exemplo, saúde da comunidade 1 está brilhante, saúde da comunidade 2 está mais ou menos. Então, todas têm que manter mais ou menos um parâmetro. E uma outra questão importante era para garantir o anonimato. Porque a gente tem times de professores, disciplinas que um professor, às vezes, ou dois só que estão tocando a disciplina. Então, isso facilita também que várias pessoas possam, abrange um pouco mais, abre um pouco mais o escopo, então garante o anonimato. A pessoa não se sente constrangida, assim, poxa, hoje vou avaliar e vai dar a impressão de que eu estou falando mal do meu colega porque eu divido a disciplina com ele, entendeu? Então, tivemos esse cuidado também. Na avaliação das disciplinas, os instrumentos foram avaliados, os instrumentos de avaliação e recursos didáticos pedagógicos desses blocos de disciplina, no tocante a campo prático, aulas teóricas e outros. E o outro, parte desse processo avaliativo, desse questionário, investigava questões éticas e relações pessoais, né? Então, era baseado na percepção da frequência. Então, assim, você já presenciou ou ouviu falar de algum desses eventos envolvendo pessoas do nosso curso? E colocamos coisas como plágio, inclusive cola, atitudes como racismo, sexismo, preconceito e outras questões que são eticamente ou socialmente reprováveis, para a gente poder, assim, ter esse panorama dessa percepção também desse componente humanista, que é fundamental para que formemos, antes de mais nada, bons cidadãos e, antes de mais nada, para que nós tenhamos um ambiente saudável dentro da universidade. E o formulário, finalmente, esse processo ele chega à concretização de aplicação desse formulário. Esse questionário ele foi aplicado entre março e abril de 2019, sendo que em fevereiro de 2019 foi instituída pela portaria 1484 a Comissão de Avaliação Interna, que reviu esse material que já vinha sendo elaborado desde 2017, reviu esse material, revalidou esse material, e essa comissão ela é composta por mim, a professora Sabrina Gonçalves, a professora Carla Santa Cruz Coelho e o professor César Antônio. Então, essa comissão foi instituída nessa portaria, e esse processo de avaliação, ele também impulsionou essa institucionalização de comissão para manter essa cultura, como eu falei, esse ambiente cultural de avaliação continuada, avaliação interna, avaliação pelos nossos pares, né? E o formulário ele foi disponibilizado para todo o corpo social, sendo que nós tivemos êxito em obter respostas de 65 estudantes com matrícula regular. O questionário foi disponível para estudantes matriculados desde o segundo período da M2 até a M12, que é o último período, o internato.
24 professores que atuam em disciplinas obrigatórias do curso, independente de serem professores substitutos ou professores do quadro efetivo, então todos tiveram a oportunidade de participar, e técnicos que atuam regularmente junto ao curso. Apenas um técnico respondeu, 24 professores responderam, e como eu mencionei, nós não temos assim um corpo técnico ligado diretamente ao curso de medicina. Talvez isso explique o número tão baixo de técnicos respondendo ao curso, ao questionário. Principais resultados. Trazendo assim as questões que mais ficaram em voga com relação às percepções tanto dos estudantes quanto dos docentes, eu destaco as falas deles nessa apresentação, porque foi os membros que mais representaram assim, no nosso N, né, os assuntos que emergiram mais naquela época, a questão de eletivas, que a regularidade da oferta de eletivas, o horário das eletivas ser compatível com o horário das outras disciplinas do curso para o melhor aproveitamento, a questão do respeito às áreas verdes. Para quem não conhece a organização do curso de medicina da UFRJ Macaé, nós temos todo semestre, todo período, M1, M2, M3, tem uma área verde, ou seja, um turno da semana que não tem aula naquele horário, para que o estudante possa se dedicar a fazer um projeto de pesquisa, uma extensão, um curso de idiomas, descansar. Enfim, a área verde é para o uso do estudante, da estudante, para o seu melhor rendimento, porque eu costumo dizer uma coisa, a vida não cabe no Lattes. Então, a nossa formação ela vai muito além da formação acadêmica, então a gente tem que ter tempo para viver, porque sermos professores, estudantes, trabalhadores, profissionais é apenas uma das nossas dimensões enquanto seres humanos plenos que somos, né? Então veio a discussão da área verde, a utilização da área verde, algumas queixas com relação de que não estavam sendo respeitadas, outras de ser subutilizado e tal. A questão da comunicação, que é um problema enfrentado, assim, talvez crônico em toda a UFRJ, a dificuldade de sabermos data de eventos importantes. Às vezes a gente fica sabendo de um evento, de um congresso, depois que já aconteceu. A multiplicidade de canais de informação, então a informação às vezes ela vem muito pulverizada, então a gente tem dificuldade de acessar a informação. Do corpo docente, especificamente, falta de informação sobre alguns processos burocráticos, como é que eu faço para solicitar uma licença para fazer o doutorado? Onde é que eu busco essa informação? Então, a questão da comunicação é uma questão bastante frágil, não só no curso, mas na universidade, diria na universidade como um todo, vem melhorando, mas ainda precisa melhorar. As questões da didática dos professores, e aí a gente teve tanto elogios aos recursos sendo utilizados, a professores, inclusive alguns elogios nominais a alguns professores, quanto também críticas, né? E essas críticas não só vêm dos estudantes também, alguns colegas reportando pouco envolvimento de algum colega que precisa motivar um pouco mais e tal, a pessoa, até essa questão da pessoa entender os trâmites burocráticos, entender o que é o UFRJ para se envolver mais na UFRJ, se envolver nas comissões, se envolver naquilo que vai além da sala de aula. Os seminários, eles emergiram também como um tipo de avaliação controversa, enquanto os professores e estudantes, uma parcela considerável uma excelente forma de avaliação, que é menos desgastante, é mais colaborativa, é mais dinâmica, há uma parcela que acha que é meio assim, sobrecarrega, que faz o grupo, aí um só do grupo trabalha, os outros não trabalham. Então, assim, tem a percepção dos dois lados, tanto de aspectos positivos quanto negativos. A questão da biblioteca também foi uma questão que emergiu, no sentido de que existe ainda algumas lacunas na biblioteca, até a biblioteca está centralizada apenas no polo universitário, então a possibilidade de ter outros espaços para fonte de consulta. Então, esses foram alguns dos aspectos que foram discutidos, também a questão de transporte, horário, espaço físico. A gente reconhece que alguns espaços físicos nossos não são adequados. A gente tem uma carência de sala de aula, por exemplo, no polo universitário. Então, se você quer se reunir com o seu grupo de pesquisa, dificilmente você encontra um espaço para isso. Então, bate numa sala de aula, daqui a pouco começa a aula. Então, isso tudo dificulta um pouco o nosso trabalho. E isso também prejudica um pouco a questão de otimização dos horários, aí tem a questão de limitação de transporte,
que aí também conversa um pouco com o transporte público da cidade, enfim, esses foram alguns dos temas que foram, que emergiram tanto das respostas fechadas, que eu mencionei, como também dos campos, porque para cada bloco de pergunta desses que foram colocados, tinha um espaço para comentários adicionais e opcionais. E para finalizar, e aí passar para as perguntas, né, as perspectivas que nós temos hoje. Primeiramente, quando essa proposta, lá em 2017, foi lançada de fazer uma ferramenta de avaliação interna envolvendo o corpo social da medicina, desde o início a ideia é que isso se torne uma ferramenta de aplicação regular, que obviamente irá se aprimorando ao longo do tempo, e esperamos que tenha uma adesão cada vez maior. A gente até faz um pouco da leitura, assim, de que, como não houve tantas respostas, talvez seja porque, de certa forma, o curso não está tão ruim assim, né? Porque quando a coisa está ruim, qualquer oportunidade que tem, o corpo social vai procurar ir lá e falar assim, não, é a chance que eu tenho de reclamar. Então, a gente faz uma leitura, de certa forma, positiva, mas que também não podemos restringir essa leitura a esse episódio dessa ferramenta que foi lançada. Então, os desafios que nós temos é de estabelecer realmente essa cultura de uma avaliação regular, continuada, pelo corpo social e, quem sabe, envolvendo até outros atores que não foram envolvidos nessa perspectiva, como, por exemplo, os preceptores, que fazem um trabalho brilhante no suporte às atividades didáticas do curso, principalmente as atividades práticas, né? Então, a realização de uma nova edição, dando destaque aos pontos que foram considerados críticos para a gente entender melhor esses fenômenos, né? E essa criação de mecanismos de fortalecimento, que a avaliação continuada e sistematizada, ela fica incorporada na nossa cultura como instituição, como curso de medicina, assim como a divulgação desses resultados, né? Temos também um desafio agora, porque o mundo mudou. Nós não somos mais e nós não continuaremos ser os mesmos que pensávamos que seríamos antes da pandemia. Hoje nós estamos com ensino remoto, então fazendo práticas no ensino remoto, então em breve, com a medida que nós tivermos segurança sanitária para tanto, segurança jurídica para isso também, as atividades presenciais irão voltar, mas a gente também não tem uma data para isso, e quando voltar, nós não seremos mais o mesmo. Ninguém passa por uma pandemia incólume. Então, a gente vai ter que adequar a nossa realidade à pandemia, inclusive a forma como nós vemos o curso, a forma como nós vemos as práticas de ensino. Então, teremos uma transformação aí. Mas, desse instrumento, a gente trouxe alguns avanços, né? Porque dessa avaliação a gente conseguiu identificar alguns pontos críticos que já vêm sendo trabalhados pelas gestões que sucederam. A época da aplicação era a gestão do professor Joelson, depois veio a gestão da professora Laila, agora a gestão do professor Luiz Cláudio e seus respectivos substitutos eventuais, professora Laila, professor Cristiano, professor Eduardo, e que mantém o interesse, o compromisso de dar continuidade, de olhar para o que essa ferramenta nos trouxe, embora ela traga perspectiva de um cenário diferente do que nós temos hoje, mas sinaliza para algumas questões que, mesmo no ambiente à distância, elas podem se perpetuar, seja para bem, seja para mal. Assim, as boas práticas à distância, dentro das suas limitações, elas continuam, assim como as condutas não tão adequadas dentro do ambiente virtual, elas também persistem. Então, nos possibilita, e felizmente nós temos um corpo bastante engajado em transformar o curso cada vez mais, aprimorar o curso cada vez mais, para que a partir desses pontos críticos a gente aprimore e caminhe sempre mantendo a excelência que a gente almeja. Então, eu agradeço a atenção de vocês e abro agora para as perguntas. Muito obrigada. E mais uma vez agradeço o convite, não só o convite de estar aqui hoje, mas também o convite feito em 2017 para startar esse processo de avaliação, porque eu tenho uma grande honra e felicidade de participar desde o início do curso de medicina e a felicidade também de ver
corpo docente, corpo técnico, estudantes muito envolvidos na qualidade do curso, para que o curso funcione, para que o curso dê certo. Então, poder participar desses processos de avaliação é bastante prazeroso, e eu agradeço bastante a oportunidade para aqui o compartilhamento, né? Eu agradeço bastante a oportunidade e espero que isso fomente uma discussão bem bacana. Muito obrigada. Obrigado, Liana, pela brilhante apresentação, né, por todo esse processo aí, que imagino que não foi simples, né, que a gente sabe quanto que a avaliação é um desafio para nós, seja ela do que for, né, desde os conteúdos de uma disciplina até o curso, ou até qualquer questão ou parte institucional, né? Então, parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada. E nós temos aqui o comentário da professora Carla, parabenizando também pela excelente apresentação. A Sabrina colocando aqui que a gente precisa dar mais visibilidade a essa ferramenta de avaliação, né? De fato, para que as pessoas entendam a importância dela e para que as pessoas estejam aí mais engajadas em responder, em contribuir para a gente poder utilizar mais essa ferramenta para a melhora do curso, tá bom? O Francisco pergunta como foi a divulgação com os alunos, Juliana? Essa divulgação com os alunos, ela foi feita através de comunicação no SIGA, e também a gente pediu a colaboração do CA de Medicina para ajudar a divulgar. E para todo o corpo social foi enviado um e-mail da coordenação de medicina informando da existência do questionário, como que seria feito, se disponibilizando também para as eventuais dúvidas a respeito do preenchimento. Até a questão do anonimato mesmo foi uma das questões que foi perguntada, mas a gente vai ter que logar na intranet, tem certeza que vai estar anônimo? Sim, vai estar anônimo. Então, a gente teve todo esse cuidado na divulgação e também no esclarecimento das dúvidas que foram surgindo. Uliana, se alguém, pessoal, também a gente está aqui, né, numa roda de conversa. Se alguém quiser falar, sinta-se à vontade. Só coloca aí o nomezinho, se inscreve e pode comentar também, tá? Não tem problema nenhum. Mais parabéns aqui, né? Parabenizando a professora Fátima, Michele. E o professor Leonardo pergunta se é possível apontar alguma sugestão de aprimoramento e de regularidade de avaliações desse tipo. Bom, assim, é possível a gente, a partir dessa primeira experiência que nós tivemos, é possível a gente criar um calendário. A ideia original, inclusive, era de apresentar, fazer essa avaliação semelhante com os moldes que foram feitos, só que enfatizando alguns aspectos que a gente percebeu, por exemplo, a questão dos métodos avaliativos, foi uma das questões que foi bastante levantada, e que havia assim, divergências, como eu comentei a questão do seminário. Uma parte fala que é muito boa, outra parte fala que é muito ruim, tanto entre alunos quanto entre professores. Então, assim, a gente tentar fazer algo mais específico para focar nesses temas que suscitaram um pouco mais de dúvidas, né, de inquietações. E, a princípio, pretendíamos fazer essa avaliação a cada 2 anos. Por que a cada 2 anos? Você faz a avaliação, então leva mais ou menos ali um período de 2 meses para aplicar o questionário, colher os dados, analisar os dados, divulgar os resultados. 2, 3 meses no mínimo, né? Esse questionário ele ficou aberto durante quase um mês, né, para respostas, né? Então, aí depois tem o trabalho de recolher todas as respostas, e eu não consigo ler todas as respostas que estão vindo no chat, eu vou pedir para alguém ler para mim, tá? Porque eu estou no celular, tá bom? Eu só estou vendo pulando aqui, eu peço desculpas para quem está perguntando, tá? Então, a proposta seria de fazer a cada 2 anos, porque, assim, é mais ou menos uns 6 meses entre você aplicar o questionário, analisar os resultados e fazer a divulgação preliminar daqueles resultados. E, a partir dessa divulgação de resultados, começar a ver os pontos críticos, o que pode ser melhorado. Então, aí você coloca aí mais 1 ano de ação.
E aí você começa a perceber as mudanças, e aí já é a hora de aplicar de novo. Porque também não adianta você aplicar a cada 6 meses, que não dá nem tempo de você processar os resultados anteriores e, consequentemente, buscar melhorias. Juliana, assim, dentro dessa perspectiva de avaliação e pensar em melhorias, houve em algum momento, fora esse aqui, uma devolutiva? Por exemplo, você falou aí de avaliação dos blocos de disciplinas. Será que teve algum momento com os professores das disciplinas desses blocos, para retornar um pouquinho do que foi colocado? Ou É ainda isso. não? Isso ainda não foi colocado de uma maneira sistematizada, né? A gente mandou um informe para a coordenação, uma síntese. Quando eu falo a gente enquanto comissão de avaliação interna, tá? Então a gente mandou uma síntese desses pontos, né? E assim, não de uma maneira sistematizada, mas nas reuniões de colegiado, nas reuniões de NDE, os resultados eles foram trazidos, mas não de uma maneira, por exemplo, assim, vamos reunir com o pessoal da saúde da comunidade, estou falando de saúde da comunidade porque é o bloco de disciplinas do qual faço parte, para discutir esses resultados. E isso também faz parte desse processo de criação dessa cultura de avaliação, de como que é a melhor maneira da gente fazer, a gente sentar com cada grupo de professor ou fazer uma reunião ampliada para discutir alguns pontos críticos que são transversais, né? Então, a gente está aprendendo também a se apropriar desses resultados para fazer esse diálogo ser um diálogo resolutivo também. Eu entendo também que isso gera uma demanda de agenda, né? Imagina, né, o pessoal dessa comissão de avaliação ter de reunir com tantos grupos. Eu imagino que isso não é tão simples assim. Mas esse momento, por exemplo, eu acho que é importante e o pessoal precisa ter um pouquinho da. É porque você deu um panorama, né? Eu fiquei um pouquinho mais curiosa de ver os detalhes relacionados o início do curso, por exemplo, porque eu acho que isso vai acabar ajudando essa discussão com os professores, acaba ajudando até a fazer esse brainstorm sobre possíveis aprimoramentos, né? E uma possível construção por um próximo questionário, enfim, e como que a gente vai norteando essa Sim. avaliação, né? Eu vou juntar aqui antes do professor Joelson falar, duas perguntas aqui que a professora Fátima colocou sobre o percentual. Eu também fiquei um pouquinho nessa dúvida, né, do percentual de participação do corpo docente e discente, porque você deu ali o número absoluto, para a gente ter essa noção. E como a avaliação, na sua opinião, pode gerar indicadores e instrumentos que possam incidir nas práticas pedagógicas? Bom, com relação ao percentual, à época nós tínhamos em torno de 70 professores, mais ou menos, 60, um corpo de 60, 70 professores. Eu vou pedir desculpa para vocês por não estar com dado preciso, porque meu computador ele morreu assim que eu terminei de compartilhar a tela. Eu estou reabrindo aqui para poder pegar os dados do relatório com precisão. Mas a gente tinha um universo mais ou menos de 70 professores, 60, 70 professores, foram 24 que responderam. Então, cerca de um terço, mais ou menos, dos professores respondeu ao questionário, né? E no universo de em torno de 300 alunos, eu estou reabrindo aqui, foram 64 alunos que responderam. Né? Então, a gente teve um percentual baixo, principalmente do corpo de estudantes, de, de respostas, né? Então, e a gente também é algo a se perguntar, né? Por que essa adesão a responder o questionário foi tão pequena? Mas também há de se considerar que o questionário em si, embora a gente tenha colocado algumas ferramentas, por exemplo, a parte de disciplinas, você não precisava responder a todas as disciplinas, você escolhia quais módulos você gostaria de responder. E é por isso que mais cedo eu falei assim, que o que foi respondido talvez representasse aquilo que fosse mais crítico.
Porque, por exemplo, pegando a perspectiva do aluno, eu sou um aluno e eu estou muito insatisfeita, eu sou uma aluna lá da M8, do 8º período da medicina, e eu estou muito insatisfeita com a saúde da comunidade. Eu achei que eu não aprendi nada, que agora eu estou vendo que um monte de coisa que eu devia saber eu não sabia. Então eu posso ir lá e responder especificamente aquele módulo. Eu não preciso responder todos os módulos. Então eu vou lá e coloco, olha só, a professora não estava envolvida, o material da biblioteca era insuficiente. Então eu tenho como expressar a minha insatisfação. E como se trata de uma ferramenta de avaliação da qualidade, da satisfação, talvez isso indique que, sim, nós temos pontos críticos, indubitavelmente, isso é indiscutível, mas, de uma maneira geral, o curso está funcionando, dentro dos limites que nós temos, que todos nós reconhecemos, o curso está funcionando. Então, isso é uma possibilidade de explicação para esse baixo quórum. E essa estratégia foi justamente para não tornar o questionário cansativo, porque pensa essa mesma aluna fictícia lá da M8, ela tem que responder o bloco de saúde, vamos dizer que ela fosse o contrário, ela tivesse insatisfeita com saúde da criança, que começa lá na M6, na M7. Então, é uma memória bem recente que ela tem. Ela tem que responder as disciplinas do primeiro período, do segundo período, do terceiro. Então, essa estratégia ela foi utilizada para não tornar a experiência de preenchimento enfadonha e ter esse foco de realmente a pessoa poder responder aquilo que ela sente que precisa ser registrado. Juliana, essa distribuição, né, de alunos que responderam, você teve uma representatividade dos períodos? Eu Não pergunto. tenho como saber. Ah, certo. Porque é anônimo. Então, assim, a gente tem as avaliações por disciplina. Agora, eu não tenho como saber, por exemplo, se eu abro aqui, eu vejo que. Eu estou abrindo aqui o meu computador. Eu abro aqui, por exemplo, que 17 estudantes avaliaram o módulo de saúde da comunidade e 18 estudantes avaliaram o módulo de saúde do adulto. Eu não sei se são os mesmos. Pode ser que seja, pode ser que um tenha respondido só saúde da comunidade, não respondeu mais nada. A gente presume que os professores tenham respondido apenas dos seus blocos de ação, né? Até porque seria um pouco incoerente eu avaliar a saúde da criança, por exemplo, que eu não tenho nenhuma interface direta para poder dizer que não está funcionando, ou está funcionando, né? Mas a gente não tem como saber se quem respondeu se estava na. A gente só sabe que era entre a M2 e a M12. Só isso. E que estava com a matrícula ativa. Era também a única coisa que a gente sabia. O estudante que estava com a matrícula ativa podia estar cursando uma disciplina só, mas está com a matrícula ativa, está matriculado do segundo período em diante, ele teria escopo para responder. É a única coisa que a gente sabe. Fez uma. O pessoal aí deve lembrar, Karine, né? O Léo, que a gente tentou fazer uma avaliação do ciclo básico e a gente perguntou para todos os alunos do curso, quando a gente estava no PET Graduações, a gente perguntou o período, era anônimo, mas a gente teve uma adesão baixa, né? E foram alunos do mesmo período, praticamente. Talvez ali das alunas que estavam envolvidas e talvez fizeram uma promoção maior, né, pedindo para o pessoal responder, mas a gente tem essa questão. Eu vi até uma pergunta da Mariana, que rapidinho, que algumas eu consigo pegar aqui rapidinho, que ela falou assim, talvez se fizesse uma ferramenta diferente para os alunos e para os professores. Nesse primeiro momento dessa avaliação, a gente fez essa opção por fazer o mesmo, justamente para não enviesar um pouco. Então, é assim, na sua opinião, você que é professor, você acha que a biblioteca é boa? Entendeu? Você acha que tem ocorrência de cola? Você acha que tem facilidade na comunicação com a coordenação? Que isso era uma das perguntas do questionário. Então, assim, eu posso ter uma perspectiva de falar assim, poxa, tá tudo horrível, né? E o estudante fala assim, não, tá tudo ótimo, ou o contrário. Então, a gente usou as mesmas perguntas, até a maneira de escrever que qualquer pessoa que lesse poderia se identificar com aquilo. Então, e justamente para evitar esse viés assim de colocar perspectivas muito diferentes, mas isso não invalida criarmos ferramentas mais específicas, até com uma linguagem mais específica para determinados
grupos, né, ou para os técnicos ou para os docentes. Eu estou fazendo esse comentário em cima do que ela falou, só para explicar como que foi esse processo, né, esse primeiro momento de avaliação. Sim. Antes de você responder essa outra pergunta da professora Fátima, que é bem interessante também, o professor Joelson se inscreveu um pouquinho antes dela fazer essa pergunta, então vamos deixar ele fazer a colocação. Certo. Por favor. Não tem problema nenhum, assim, a ordem não tem problema não, Vivi. Na verdade, o que eu iria falar, você já até abordou isso, né? Primeiro, né, saudar aí a Uliana, né, parabenizá-la pelo trabalho. Eu sei que essas coisas dão bastante trabalho, né, e sei que deu, né, que eu acompanhei parte disso. Acho que o maior problema que a gente acaba tendo é na devolutiva desses processos de avaliação, né? É algo que acontecia muito no teste de progresso também, né? A gente, que é uma maneira também de avaliação, só que no rendimento dos alunos, a gente acabava devolvendo pouco para os professores e discutindo um pouco com os alunos. E eu acho que é legal a gente encontrar esses caminhos de fazer essa devolução de forma em que a gente possa. Que eu acho que a avaliação tem muito esse sentido. É claro que ela também tem um sentido informativo, né? Mas ela também tem um sentido de mudança, de transformação, né? À medida que puder ser discutido. Talvez um caminho legal fosse essas comissões, né? Que a gente já tinha a comissão do internato e o Luiz Cláudio, né, criou aí essas comissões do clínico, do básico, e talvez, porque reunir com o professor, tudo, às vezes é difícil, mas as comissões eu acho que é um caminho interessante para fazer essas devoluções dessas questões. Né? É isso. Aí é uma ideia interessante de fazer essa devolutiva sem aumentar muito o número de reuniões, Juliana. Exato. E talvez ir nessas comissões aí desses três, porque aí seriam três, né? Reunir em 3 grupos, em 3 momentos do curso, para poder devolver, porque aí, por exemplo, os professores vão fazer esse replicar, papel. Para replicar. Porque é uma questão sempre bastante delicada. A gente sabe da importância de fazer essa devolutiva. Por outro lado, a gente está numa época que a gente está muito massacrado por informação. Então, até a forma, por exemplo, o relatório que a gente fez para a coordenação é um relatório técnico. Né? Se a pessoa for parar para ver, se não for uma pessoa muito familiarizada com a leitura de resultado de questionário, vai achar chatíssimo, sabe? Então, até isso, assim, a forma de apresentação ser uma forma de apresentação mais dinâmica, de uma linguagem mais adequada, e isso tudo faz parte do processo de avaliação. O professor Peter também diz que os resultados precisam ser divulgados, então o pessoal está querendo saber, né? Está querendo saber mais. Sabrina também falou aí que está pensando sobre esse momento remoto, se faz uma avaliação. Eu acho que é algo que a gente pode até discutir um pouco aqui também. Já são 5 para as 7, né? Mas essa pergunta da professora Fátima, não sei se a gente pode pensar, né, como a avaliação pode gerar indicadores e instrumentos que possam incidir nas práticas pedagógicas. Eu acho que pode, à medida em que a gente traduz essa informação numa linguagem mais, como eu falei, mais palatável, mais acessível, apresentar isso como o processo avaliativo, ele tem uma questão bastante delicada, assim, que dá aquela questão da subjetividade. Então, assim, às vezes, quando a pessoa se depara com uma crítica, às vezes ela leva essa crítica para o lado pessoal, e não necessariamente você está criticando um professor, um técnico ou um estudante. Você, às vezes, está trazendo uma crítica para um sistema, para um fenômeno que é muito mais abrangente do que aquela pessoa em si. Então, ter esse cuidado nessa divulgação desses resultados para que não passe assim pelo campo da animosidade, do campo da pessoalidade dessas avaliações, porque a gente lida também com as avaliações negativas, né? E trazer esses dados que, assim, por exemplo, pegando aqui, eu consegui reabrir aqui o notebook, né? Então,
por exemplo, dos pontos negativos que foram apontados foi a questão da comunicação na UFRJ como um todo, né? Então, assim, o que está dentro do escopo, o que está dentro da governabilidade do curso de medicina para melhorar essa comunicação, né? Por outro lado, a gente vê das disciplinas avaliadas, a gente vê os professores sendo avaliados de uma maneira positiva, e aí eu estou falando da avaliação pelos estudantes, né? De maneira positiva, como disponibilidade para esclarecer dúvidas. Então, assim, a gente tem falhas na comunicação por um lado, mas a gente não tem falhas por outro, então tá positivo. E aí entra uma terceira questão, que eu peguei a parte da comunicação, porque é uma parte que eu trabalho com comunicação, né? Eu trabalho com gestão da informação. Então, quando a gente fala da comunicação, a gente pensa também os nossos interlocutores, porque, assim, ao mesmo tempo que você tem uma visão positiva dos professores estarem disponíveis para esclarecer as dúvidas, para orientar, mas o quanto isso também não se torna desgastante para o professor à medida, por exemplo, que o WhatsApp toca toda hora, entendeu? Então, que essa demanda também é bastante alta, né? Então, assim, um outro ponto crítico que a gente vê, às vezes, é um pouco envolvimento, de uma maneira geral, do corpo docente com as atividades administrativas, né? A gente vê mais ou menos os mesmos rostos ocupando os diferentes espaços e se alternando. Mas o quanto também falta de comunicação para que todo o corpo docente conheça os espaços que nós temos, as comissões que nós temos, a importância delas, o que cada uma faz, e se envolva mais nessas comissões. Então, sim, é possível gerar indicadores, e, antes de mais nada, é possível esses resultados serem usados de uma maneira transversal, porque, às vezes, aquilo que eclode, emerge como um ponto crítico numa situação ou numa disciplina específica, quando a gente discute no coletivo, a gente encontra soluções coletivas e a gente se identifica também em outros âmbitos. Então, isso fortalece o curso como um todo. É certo, é verdade. Concordo. Tem mais perguntas? Não, só mesmo essa questão da Sabrina de Fátima agradeceu, né? Agradeço a pergunta, Fátima, que foi ótima, assim, para a gente Um amarrar as desafio. perspectivas, né? É um desafio, é um desafio. Mas a Sabrina que colocou, né, sobre que vocês da comissão estão se questionando sobre fazer uma nova avaliação nesse momento remoto. Aí, se vocês quiserem falar um pouquinho para poder encerrar, você, né, Oliana, assim, se vocês estão pensando em fazer, quando se esperam, se... Eu não sei se o pessoal está um pouquinho saturado, né? Não sei, né? O que vocês acham de mais Assim, um questionário, de mais um... tem outros colegas aqui da comissão, a Carla, a Sabrina estão aqui. Se tiver mais alguém que eu não estiver vendo, eu peço desculpa, porque eu não consigo ver todo mundo, né? Mas, dado o avançado da hora, eu dou a liberdade também das colegas complementarem, se julgarem necessário, mas, dado o avançado da hora, eu vou falar um pouquinho dessa discussão. A gente também está um pouco em dúvidas de avaliar esse período. Tem algumas iniciativas que foram feitas, e eu vou falar da que me é mais próxima, que foi da saúde da comunidade, que, antes de começar o período letivo obrigatório, foi feita uma construção coletiva com os alunos. Nós não oferecemos disciplinas no período letivo especial, mas foi feita uma construção coletiva com os estudantes para que eles falassem um pouco das expectativas que eles tinham em relação à oferta dessas disciplinas à distância, né, no ensino remoto, e nós, docentes, também, o que nós tínhamos de expectativas e de possibilidades, né? Então, foi uma construção coletiva e que gerou um êxito, assim, de uma maneira geral, a gente percebe uma certa satisfação. A gente passou alguns instrumentos de avaliação no final do semestre passado e, de uma maneira geral, teve uma avaliação positiva e teve também aspectos para serem aprimorados, né? Por exemplo, uma questão simples, né? Dar um intervalo de 5, 10 minutinhos a cada 50 minutos de aula, para ficar menos cansativo. E, às vezes, a gente se empolga e vai que vai. Então, assim, na comissão a gente vem discutindo isso, assim, se vale a pena a gente criar um novo instrumento nesse momento, que a gente sabe que é transitório, a gente sabe que reflete também práticas anteriores ao período remoto. Então, assim, porque eu
adaptei, assim como todos os colegas, nós adaptamos o nosso jeito de dar aula para o virtual. Mas a gente não se transformou da noite para o dia, nós não viramos a Beyoncé da medicina. A gente faz assim, um super entretenimento, né? Presença de vídeo de palco, youtuber, tiktoker, para conseguir prender a atenção do pessoal, né, online. Então, assim, a gente realmente está discutindo isso, se vale a pena fazer, se vale a pena como fazer, né? E principalmente para que esses resultados eles venham a fomentar o que virá depois. E certamente, para a gente ter essa resposta, não vai ser no âmbito da comissão, vai ser novamente fazendo um processo como foi feito anteriormente, de consultar os espaços colegiados do curso, para a gente poder trazer esse panorama, né, para não ser mais um questionário que a gente recebe, a gente olha e fala assim, poxa, vou ter que responder isso. Se você responde o questionário de avaliação da má vontade, já tem um viés ali do preenchimento que não, da resposta que é indiscutível. E aí eu passo a palavra, se Carla, Sabrina quiserem complementar. Foi isso que a gente conversou, né? E quando você pensa da avaliação num remoto, que é um remoto que a gente não sabe quanto tempo ele vai perdurar, né? E aí, quando a gente tem todo esse trabalho, a gente termina de aplicar a avaliação, o questionário de avaliação, vai que nesse dado momento a gente já retorna para o presencial, né? E aí a gente não vai ter nem como gerar indicadores para aplicar, né? Porque a gente já voltou para o presencial. Então, a gente se perguntou muito nisso. Será que vale a pena esperar e talvez trabalhar o melhor, como vocês deram várias ideias, né, de levar isso nas reuniões do clínico, do básico. O Léo falou em fazer infográfico, né, e trabalhar em cima do que a gente já tem de material, do que aplicar um questionário nesse momento que pode ser que não gere, né, assim, frutos nesse sentido. Só complementando aí o que a Sabrina falou, e a Liliana também, né, da validade de fazer uma avaliação nesse momento do ensino remoto, talvez não uma avaliação, assim, diagnóstica, mas avaliar o que foi positivo, o que é negativo, e até se há alguma coisa que o corpo acadêmico, né, entre aí docentes e discentes, acham que tem alguma coisa que poderia ser aproveitada para quando a gente voltar para o presencial novamente. Porque a gente teve essa oportunidade, assim, forçado, né, mas acabou sendo uma oportunidade de trabalhar num novo formato, num formato diferente, num formato que a gente não usava antes, e não sei, algumas pessoas estão tendo experiências positivas, outras nada positivas, talvez alguma coisa possa ser aproveitada, né? Não sei. O que a gente recomenda é que, assim como já fazíamos, assim, temos já algumas experiências, antes mesmo da pandemia, de fazer a avaliação das disciplinas, que cada grupo docente, né, porque as nossas disciplinas, a maioria delas é conduzida por vários professores, né, que faça a avaliação das suas disciplinas, que abra espaço, né, e incentivar também. Esse vídeo vai para o YouTube da medicina, então, assim, estudantes, tomem espaço nos locais de fala que vocês têm, né, envolva-se o CA de medicina, que é um CA bastante atuante, para mobilizar, porque mesmo que a gente não faça algo sistematizado, grande como foi essa experiência do questionário, é importante a gente manter essa cultura de avaliação, principalmente a cultura do diálogo, né? Lembrando que todos nós somos responsáveis pelo sucesso do curso, né? Então, eu estou vendo uma sugestão aqui, né, da Mariana, de disponibilizar ferramentas. Eu não consegui ler tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no chat. Outra ideia é ajudar os professores das disciplinas a disponibilizar uma avaliação para os discentes da própria disciplina, que é o que você está trazendo, que a gente já faz, assim, pelo menos no primeiro período, a gente já tem, mas a gente pode disponibilizar como comissão algumas ferramentas para que aí cada um adapta para a realidade da sua disciplina, para como que ela funciona. Coisas simples, gente, que a gente sabe que não é toda disciplina que faz isso, mas assim, coisas simples. Às vezes um questionário muito simples que você coloca assim, o que você achou do material didático, da duração da atividade,
em uma escala de ruim, regular, bom e excelente, já dá para você ter uma noção de se o trabalho está sendo satisfatório e, principalmente, estabelecer o diálogo. Nós somos aqui, se não todos, mas a maioria, mas eu creio que todos, nós somos profissionais de saúde e todos nós somos profissionais de educação. Então, não se constrói saúde, não se constrói educação sem diálogo. Então, que a avaliação ela seja um processo dialógico para o crescimento e fortalecimento de nós todos. E aí a gente aceita assim, as sugestões também de quem já tem os seus modelos para a gente fazer um compilado como comissão, eu estou falando agora um pouco como comissão de avaliação interna, para encaminhar e facilitar o trabalho dos colegas, né? Então, é Seria isso. interessante, porque assim, a gente faz, Peter está até comentando, né, que a gente fez, montou um para Biosal 1, e acredito que alguma outra disciplina deve fazer também, né? Mas aí a gente, de repente, ter algo assim parecido, Sim. né? Não digo, não precisa ser tudo igual, né? Claro que uma coisa ou outra a gente pode adaptar, mas pode ajudar, né? Talvez algumas coisas não façam muito sentido, né? Outras sim. Eu acho que aí vai depender, né? E tudo também tem muitas coisas envolvidas, né, Oliana? Até que você colocou aí o momento que vai se fazer essa pergunta. Hoje eu mesmo fui fazer uma pergunta para os alunos, só que assim, só que de forma anônima, mas eu tinha acabado de liberar as notas, assim, então eu acredito que eles acabam sendo muito influenciados, né? Isso. Porque quem foi bem vai tentar dizer que gostou, quem não foi vai falar, não quero mais. Tem a questão do timing. Assim, a aplicação de um questionário ela tem toda uma técnica, né? Então, a questão do timing é uma dessas. Se você acaba... Até a questão assim, se você acaba de colocar, mesmo que a turma toda tenha ido bem, né? Mas está o cansaço do final do semestre, então a pessoa já olha ali um pouquinho mais devagar, aí chega... Se você coloca muito extenso, ela já responde os últimos itens de qualquer maneira. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E para isso também existe a comissão, né? Para a gente construir isso no coletivo e fortalecermos uns aos outros, certo? Tá ótimo. Bom, acho que vamos caminhando então para o final. Foi um momento assim, uma hora bem produtiva, bem interessante. Quero agradecer mais uma vez. Fátima agradecendo, né? Vai lá, Fátima, boa noite. Mas quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Pela oportunidade, que às vezes a gente está nesse momento difícil, né? Com as crianças e com tudo para fazer, e de fato não dá tempo, né? Da gente parar. Esse horário específico é um horário agitado para quem tem criança, mas aí poder participar foi muito importante. Que bom que eu não perdi. Aí eu fico feliz, gente. Agradeço cada um que prestigiou aqui essa noite. Agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para o trabalho continuado. E é isso, gente. Muito obrigada. Continuem se cuidando, continuem firmes, porque vai passar, né? E a gente vai poder em breve se reencontrar e colocar em prática ao vivo todas essas coisas boas que nós estamos construindo aqui. Muito obrigada, uma excelente noite. Pessoal, só para lembrar de vocês preencherem o formulário de presença para a gente emitir os certificados, por favor. Tá? Obrigada. Exato. Ok. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E agradecer, Viviane. Boa noite. Obrigada por ter aceito. Obrigada, meninas. Juliana também. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Sabrina está gravando ainda.